Fala galera, sejam bem-vindos ao Texto 21. Eu estou aqui com o pessoal do primeiro ano do Centro de Estudos John Knox para a gente dar seguimento aos nossos conteúdos, certo? À distância por causa desta pandemia. E o nosso assunto hoje, certo, é este que está aqui, intitulando o capítulo 5 da frente de interpretação, denotação e conotação, certo? Como esse conteúdo não é um conteúdo de fato extenso, certo? E, na verdade, para a maioria de vocês que estão no primeiro ano, com certeza vai ser mais uma revisão. E vão me sobrar ainda alguns minutinhos. Eu vou já relembrar com vocês algo que a gente falou em aulas passadas. Na verdade, na nossa primeira aula online, certo? Com aqueles esquemas que eu dei como revisão. Então, eu vou retomar um desses esquemas que vai servir como base para o capítulo seguinte, que tem como tema funções da linguagem, certo? Um assunto que cai demais no Enem, certo? Que é bastante abordado no Enem, todos os anos tem algumas questões envolvendo esse conteúdo, então a gente vai dar uma atenção maior para esse capítulo 6, hoje e na aula de hoje e na aula seguinte, certo? Então vamos lá. Aqui nesse capítulo eu não vou ler, vocês podem ler depois, ou se você estiver assistindo o vídeo, você pode pausar para ler, se for do seu interesse. Mas a gente tem aqui uma notícia, certo? Que é um gênero textual que você encontra geralmente em suportes como revistas, jornais, e que tem como característica, a gente vai falar sobre isso um pouco mais lá na frente, mas que tem como característica uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, certo? Nada muito metafórico ou figurado, mas, ou seja, o que eu quero dizer com isso? A linguagem aí é literal, certo? A linguagem aí, as palavras são usadas no seu sentido real, de dicionário, aquele sentido primeiro, ok? Não há um objetivo nos textos jornalísticos, certo? Na notícia, não há muito interesse em você trabalhar a linguagem de maneira artística, certo? De maneira poética, de maneira figurada ou literária, certo? Não é um texto literário, mas as palavras são usadas no seu sentido literal, certo? Não confundam isso daí, ok? E o tema desse texto é a conferência, né? Uma conferência mundial, ok? Mais precisamente a terceira conferência global sobre trabalho infantil, que vai discutir justamente essa questão, que é um problema, certo? Não somente no nosso país, mas justamente por isso a conferência mundial no mundo inteiro. Ok? Então, se a gente fosse analisar o estilo, né, de linguagem desse texto, né, você lendo aí com calma você vai perceber, a gente tem aqui, tá, um texto em que as palavras assumem um valor denotativo. Denotativo. Então, você chama de denotativa aquela linguagem que traz as palavras no seu sentido real, no seu sentido primário, certo? Quando você pega um dicionário e vai achar os verbetes lá no dicionário, tá? O dicionário, ele geralmente, o verbete tem lá, acepção 1, né? Primeira acepção, primeiro conceito. Aí depois tem o segundo, o terceiro, eles vão indo numerados, certo? O dicionário coloca em por primeiro, o sentido real da palavra, o sentido literal da palavra, e depois só ele vai colocando os sentidos figurados, certo? Então, quando a gente pega um texto como esse daqui, que é uma notícia, e ele traz uma linguagem em que as palavras são usadas no seu sentido real, literal, você tem aquilo que a gente chama de linguagem denotativa. Pode falar, Poliana. Poliana. Você levantou a mão, pode falar. Foi sem querer, tá bom. Sem problema. Acontece. Sem problema. Então, olha lá. Você tem aqui, então, nesse texto, uma linguagem denotativa. Você pode abordar a mesma coisa, o mesmo tema, vou me esconder aqui para não atrapalhar a imagem. Você pode abordar a mesma coisa, o mesmo tema, sob outro ponto de vista, certo? Observem agora aqui esse cartaz, tá? Do lado esquerdo do cartaz, você tem uma bola, né, o desenho de uma bola,
vários temas infantis, bolo, balão, estrela, nuvem, castelo, arco-íris, né? E aí a pergunta, né, provocativa, cadê a infância que estava aqui? E aí do outro lado você tem uma panela, uma frigideira, algum tipo de utensílio de cozinha com uma esponja, né? Ou seja, estava suja, uma esponja. E aí o dizer, o trabalho infantil doméstico engoliu, tá? E aí aqui eu preciso fazer, né, uma pequena observação, tá? O que esse cartaz está criticando não é o trabalho doméstico no sentido de que, por exemplo, um pai ou uma mãe pede para um filho lavar uma louça, certo? Ajudar nas coisas da casa. Não é esse o sentido, tá? Se você for olhar a letra miúda no cartaz, a primeira vez que eu vi esse cartaz no ano passado, eu olhei para o cartaz, só li a parte, né, mais destacada e fiz na minha mente uma crítica ao cartaz, né, denunciando um trabalho que é válido, certo? Os filhos devem ajudar os pais em casa. Mas aí, na verdade, quando ele diz trabalho infantil doméstico, tá? Aqui a referência não são de filhos ajudando os pais, né? Na verdade, o termo trabalho infantil doméstico se refere a quando uma criança ou adolescente é contratada, certo? Para trabalhar na casa de uma família, né? E isso acontece ainda no Brasil, especialmente nos contextos de pessoas que vêm do interior. Ah, ela veio para estudar, eu trouxe um parente, uma conhecida e alguma coisa. A gente ouve essas histórias, né? E a pessoa vai para casa de uma família que está no centro urbano e aí ela estuda, né? A família, digamos assim, banca o estudo em troca desse trabalho, ou então às vezes nem tem isso, faz esse acordo, mas na hora a menina, geralmente são meninas, né? Só trabalham na casa, enfim, tem toda essa questão, né? Então, basicamente, o que é? É um trabalho doméstico, um trabalho que tem vínculo empregatício, vamos dizer assim, certo? Mas se trata de uma criança e um adolescente na casa de uma outra família, certo? E aí, de fato, isso aí é ilegal e o cartaz ele traz essa denúncia, vamos dizer assim, ok? E aí, veja que aparece no cartaz o verbo engolir, quando ele diz, cadê a infância que estava aqui? O trabalho infantil doméstico engoliu, tá? E aí qual é a questão? A gente tem aqui uma Perdão. A gente tem aqui uma intertextualidade, certo? Uma referência a um outro tipo de texto, certo? Que também tem ligação com a infância. Eu acho que todo mundo aqui conhece, que é aquela brincadeira, né? De pegar a mão da criança e dizer, cadê o bolo que estava aqui? Tá? Tem até a referência aí do bolo, na imagem do bolo aí. O gato comeu, né? O gato engoliu, foi por aqui, aí geralmente termina fazendo cócegas na criança. Então, é uma referência com esse texto, que é uma brincadeira de criança, né? Que a gente faz com a criança, mas para fazer a crítica, para fazer a denúncia. E ele diz o trabalho infantil doméstico engoliu, ok? Então, nesse caso, tá? Você tem o verbo engolir fora do seu sentido original, real, literal, de dicionário, certo? Porque o que é engolir? É você deslocar um alimento da boca para o estômago, certo? Através aí dos movimentos, da língua, da boca e tudo, você desloca o alimento que está na sua boca até o estômago. Isso é a ação de engolir, certo? E eu não posso atribuir este sentido de dicionário para o verbo engolir nesse cartaz, por exemplo, certo? Então, num anúncio publicitário, diferente de uma notícia, diferente de uma reportagem, certo? De um texto jornalístico, ou mesmo de uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo, um cartaz, certo? Um poema, um anúncio publicitário, que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas de uma forma, às vezes, no caso, de uma forma muitas vezes artística, poética, já vai trabalhar a linguagem de uma forma figurada, já vai trazer sentidos, certo, para as palavras que você não vai encontrar comumente nos dicionários, que você só consegue aprender olhando o contexto e vendo a arrumação artística que foi feita, como é o caso do cartaz aqui, certo? Então, nesse caso, você tem o que a gente chama de sentido conotativo, certo? Ou a linguagem conotativa, quando as palavras são utilizadas no sentido que não lhes é próprio, vamos dizer assim, que só assumem aquele sentido, aquela significação naquele contexto,
certo? E aí, o que foi que eu fiz para memorizar isso daí quando eu era só aluno, certo? Porque eu ainda sou aluno, mas agora eu sou professor também, não é porque eu sou professor que eu deixei de ser aluno, certo? Então, quando eu era só aluno e eu precisei desse conteúdo, saber essa situação aí, o que foi que eu fiz, certo? Eu associei o D de denotativo ao D de dicionário, certo? Então, D de denotativo eu associei ao D de dicionário para lembrar que o sentido denotativo são as palavras sendo usadas no seu sentido real, no seu sentido primário, no seu sentido que você encontra no dicionário, nas primeiras acepções, certo? Do dicionário. E eu utilizei, associei o CON, o de conotativo, o com de conotativo, ao com de contexto, tá? Para fazer lembrança de que o sentido conotativo ele é algo que você aprende pelo contexto. Quer ver um exemplo? Tá? Se eu te disser, se eu jogar aqui fora, sem nenhum contexto, né? Por exemplo, o signo pé, certo? Pé. Você vai provavelmente ser levado a pensar no membro inferior do corpo, certo? Que sustenta o corpo, o pé mesmo. A mesma coisa se eu falar mão. Você vai provavelmente pensar no membro, né, do corpo. E se você for pegar o dicionário, o primeiro sentido da palavra mão que está lá é esse. E da palavra pé também é o membro, certo? Entretanto, dentro de determinado contexto, essas palavras, essas duas palavras e tantas outras, podem assumir outros sentidos totalmente distintos. Então, por exemplo, se eu chegar e perguntar assim, gente, em que pé estão as atividades de vocês? Então, nesse sentido, eu estou perguntando como é que está a situação, né? Como é que está o percurso que vocês já percorreram em termos de atividade, certo? Ou seja, em que estágio vocês estão na execução das atividades? Em que pé está o trabalho, né? Ou, por exemplo, quando eu digo assim, me dá uma mão aqui, eu preciso de uma mão. E aí você tem a palavra mão sendo usada no sentido de ajuda. Mas você só entende isso pelo contexto. Então, o contexto é que é responsável por sustentar a linguagem figurada, o entendimento de que uma palavra está sendo usada na linguagem figurada. Sem contexto, muito provavelmente você vai ser levado a pensar no sentido real, denotativo, primário da palavra, certo? Então, eu associei assim, D de denotativo com D do dicionário. Então, denotativa é a linguagem em que a gente utiliza as palavras no seu sentido real, no seu sentido literal, né? Primário do dicionário. E conotativo, associar contexto. Então, a linguagem conotativa é quando a gente utiliza as palavras no seu sentido figurado, tem um contexto ali que vai garantir que essa palavra seja entendida dessa forma e assim por diante. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Posso seguir? Posso seguir? Por favor, fala aí ok no chat. Beleza. Fala, Cauê. Pode falar. Pode falar, Cauê. Ativar o microfone para falar, que é mais rápido. Foi sem querer também. Oxe, hoje é o dia de levantar a mão sem querer, né? Então, parece aqueles alunos que nas aulas presenciais o professor pergunta, o professor levanta, né? Alguém tem alguma pergunta, alguém tem algum questionamento? Aí o aluno levanta a mão, perguntando se pode ir ao banheiro, coisa do tipo, né? Uma forma que o livro coloca aqui, né, que o material coloca aqui, muito comum da gente utilizar a linguagem conotativa, né? É muito presente a linguagem conotativa são os provérbios, né? São os ditos populares, né? Então, veja, quem semeia vento, colhe tempestade, né? Deixa eu dar o zoom aqui. Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Ou quem procura, acha. Então, qual é o sentido denotativo dessas expressões, desses ditos populares, né? As pessoas arcam com as consequências dos próprios atos, certo? Camarão que dorme, a onda leva. Bobeia na praça que jacaré te abraça, né? Se não estiver atento para o que acontece à sua volta, você será, sei lá, né?
um lambidacismo básico aqui, cebolinha. Você será ludibriado, né? Você será enganado. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quantos não já ouviram isso aí? Tá? Fazendo referência, né, de que o sofrimento alheio, quando se trata do sofrimento do outro, o sofrimento alheio, a gente às vezes não sente nada, não tem aquela empatia. Tá? Então, basicamente, gente, em relação à questão da denotação e conotação é isso, certo? Eu acho que não é nem nada novo para vocês, mas é importante a gente revisar antes de nós entrarmos no conteúdo do capítulo seguinte, que eu vou dar só agora para vocês um embasamento aqui, ok? Vocês devem lembrar quando a gente falou sobre os esquemas linguísticos, tá? Que eu mencionei para vocês, tá? Esse esquema aqui. Tá todo mundo enxergando aí? Os elementos do processo de comunicação? Sim? Beleza. Então, olha lá. Beleza. Então, observa aqui, gente. Tá? Eu vou relembrar com vocês do que se trata isso daí, porque esses elementos do processo de comunicação, eles são a base para o próximo conteúdo, o conteúdo seguinte, né, do capítulo seguinte, que são as funções da linguagem. Tá? O que foi que a gente viu aqui? O que isso significa? O que esse diagrama ele representa? Tá? Nós vimos que sempre que se faz uso, tá, de uma linguagem, é porque o que está por trás é uma comunicação, certo? Ou seja, quando eu utilizo a comunicação, quando eu comunico alguma coisa, eu estou fazendo uso de uma linguagem. Essa ação de comunicar alguma coisa, ela não é um mero ato singular, né, pontual, mas ela é um processo, certo? Há elementos que fazem parte desse processo e que compõem esse processo, e esse diagrama ele representa esses elementos. Ou seja, quais são os elementos que constituem esse processo de comunicação, certo? E aí, regra geral, a gente apresenta 6 elementos compondo esse processo. E vamos relembrar aqui rapidinho, para a gente encerrar nossa aula, o que cada elemento representa, o que cada elemento faz, certo? Bom, eu tenho em primeiro lugar, geralmente a gente nomeia primeiramente o emissor, certo? Que é também chamado de locutor, né? Ou que é o produtor da mensagem, que é aquele que vai transmitir a mensagem, ok? E que no caso de uma mensagem escrita é o escritor, no caso de uma mensagem falada é o falante, certo? No caso de uma mensagem gestual é, enfim, quem está fazendo o gesto, certo? Então, esse cara é o emissor, ok? E o que o emissor faz? O emissor, ele manda uma mensagem, certo? Que é o próprio texto em si, seja ele falado, escrito, gesticulado, desenhado, enfim, como ele tiver musicalizado, enfim, tá? É a mensagem. Essa mensagem, ela vai alcançar quem? Ela vai alcançar o receptor, certo? O destinatário, que no caso de um texto escrito é o leitor, no caso de um texto falado é o ouvinte, certo? E por aí vai. Então, eu tenho um emissor, ele transmite uma mensagem, eu tenho um emissor, ele transmite uma mensagem, e essa mensagem chega ao receptor, também chamado de locutário em alguns materiais. Tá? Então, você facilmente, numa produção textual, seja verbal ou não, seja falada ou escrita, quando eu falo texto aqui, eu estou falando agora de texto no seu sentido mais amplo possível, certo? Você facilmente identifica esses 3 elementos fazendo essas 3 perguntas. A primeira pergunta é: de quem? De quem? Ou seja, de quem parte a mensagem? De onde ela vem? A resposta para essa pergunta vai ser justamente o emissor, certo? Então, por exemplo, agora eu estou dando aula para vocês, certo? E essa aula, essa mensagem, a mensagem da aula, o texto da aula, ela parte de quem? Ela parte de mim. Eu que sou o professor. Então, nesse momento exato agora, eu sou emissor, ok? A segunda pergunta que você faz é o quê? A resposta para o quê vai ser justamente a mensagem, certo? Então, parte de quem? Parte do emissor. E o que é que parte do emissor? Parte do emissor a mensagem, que no caso aqui, nessa situação comunicativa, é a aula, certo? É o conteúdo, ok? A terceira pergunta, das 3 que eu tinha mencionado inicialmente,
é para quem, né? Então, olha, de quem parte a mensagem do emissor, o que parte dele a mensagem, certo? E para quem é que vai essa mensagem? Para o receptor, que alguns materiais chamam de locutário, certo? Então, no caso do texto escrito, de novo, o leitor, no caso do texto falado, o ouvinte, e assim sucessivamente, ok? Que no caso aqui do nosso processo de comunicação nesse momento são vocês, os alunos, ok? Então, de quem, o que e para quem. Esses são os três, digamos assim, principais, né? Mas aí você tem mais outros três elementos, ok? Que também contribuem, que também fazem parte desse processo de comunicação, certo? Para que a mensagem possa chegar ao receptor, você precisa de um canal, um suporte, certo? A mensagem ela não vai viajando no vácuo, ok? Então, o canal é justamente um meio de veiculação, ok? No caso aqui, por exemplo, certo? A gente está usando um conjunto de ferramentas, vamos dizer assim, que constituem o canal para que a aula esteja acontecendo, né? No produto final aqui, por exemplo, do vídeo, onde o vídeo vai parar, que é a plataforma do YouTube. O YouTube, a plataforma do YouTube é o canal pelo qual a mensagem vai chegar até os receptores, né? Depois. No momento ao vivo aqui que a gente está tendo com vocês, do primeiro, é o aplicativo, né? De reuniões. Então, o canal é o meio de veiculação, é como a mensagem chega, certo? Por meio do qual a mensagem chega, né? O canal por meio do qual a mensagem chega. Para que a mensagem possa também ser entendida pelo receptor, ela precisa estar inserida dentro de um determinado formato, um código, certo? Então, para que haja comunicação, o emissor e o receptor precisam falar o mesmo código, certo? Se o emissor estiver usando um código, que o receptor desconhece, então não haverá comunicação. Quando a gente usa o código verbal, esse código ele pode ser verbal, não verbal ou misto, quando você tem a utilização de elementos verbais e não verbais, tá? Quando esse código ele é verbal, você tem aquilo que nós chamamos de língua, certo? Então, basicamente, né, voltando lá para aquele esquema anterior, tá? Lembra lá? Tá? Você tem a linguagem e a língua, que é a manifestação verbal de linguagem. Então, isso se relaciona com esse esquema, uma vez que toda vez que você fala do verbo, você transmite uma mensagem de forma usando palavras, né? Ou seja, um código é verbal usando palavras, você então está fazendo uso de uma língua, de um idioma, ok? E por último, o referente que é o contexto, né? O assunto sobre o qual a mensagem versa, tá? Lembrando, na hora de você fazer a diferença entre mensagem e referente, não confunda os dois, né? Porque a mensagem é exatamente aquilo que se diz, ok? Enquanto que o referente é o assunto, o tema sobre o qual ela versa. Então, supondo que você fosse transcrever a mensagem destes últimos minutos de aula, você abre aspas e ia dizer exatamente aquilo que eu estou falando, certo? Ipsilitris com as minhas palavras, fecha aspas, tá? Agora, se fosse perguntar para você o referente da aula, aí você ia dizer com as suas palavras o assunto. Essa aula é uma aula introdutória sobre o capítulo seguinte, né? Vai servir de base e tal. Ele está falando sobre os elementos de processo de comunicação, coisa e tal. Então, percebe a diferença? Então, o referente, o contexto é só o assunto. As perguntas que eu faço para identificar de forma mais tranquila esses três elementos são, tá? Para identificar o canal. Por meio do quê? Então, por meio do quê? Tá? Então, por meio do que a mensagem chega até o receptor? Então, de quem? O emissor. O que é a mensagem? Para quem? Para o receptor. Por meio do quê? Por meio de um canal. Como? Isso aí vai dar a resposta do código. Como? De forma verbal, não verbal ou mista. E, finalmente, sobre o quê? Sobre o quê? Qual é o assunto, tá? da mensagem. Ok? E o que isso tem a ver com o nosso próximo assunto, que é funções da linguagem, tá? Tem tudo a ver por quê? Porque um determinado texto, tá? Na hora que ele é transmitido, na hora que ele é produzido, ele pode fazer referência, ele pode enfatizar
certo? Ao longo do seu processo, tá? Um ou mais desses elementos. E aí, o que se percebeu, certo? O que os estudiosos da linguagem perceberam? Eles perceberam que dependendo de qual elemento desse processo aí de comunicação eu enfatizo no meu texto, o meu texto vai assumir certas funções. Ele vai apresentar certos objetivos específicos, tá? Então, na próxima aula, certo? A gente vai falar sobre funções da linguagem. É essencial que você tenha na sua mente, bem firmezinho, esse esquema dos elementos do processo de comunicação. Por quê? Porque as funções que a gente verifica, as funções da linguagem que a gente verifica numa produção textual, elas são identificáveis a partir do momento em que você reconhece qual elemento desse está sendo enfatizado. Entenderam? É claro, já adiantando um pouquinho, que um determinado texto pode apresentar uma determinada ênfase, dependendo do elemento, dependendo do momento do texto, em cada elemento, certo? Em todos os elementos. Mas, geralmente, um texto ele vai apresentar uma ênfase maior em um ou dois desses elementos. E aí, dependendo de qual elemento desse é enfatizado na hora que eu produzo o texto, você vai verificar que esse texto assume determinadas características, determinadas funções, determinados objetivos específicos, certo? E que tem total relação com esses elementos aí, tá? Então, o que eu estou deixando aí de tarefa para vocês é que vocês estudem esse capítulo, capítulo 6, certo? Previamente, certo? Quem for já participar da aula amanhã, então precisa fazer isso de hoje para amanhã. Quem não vai querer participar amanhã, né, por motivos religiosos, ou enfim, qualquer outro motivo, também vai precisar estudar, vai ter um tempo maior, mas vai precisar estudar essas páginas que compõem o capítulo 6. Então, eu quero que vocês deem uma lida neles, né? Tentem entender por conta própria, já com essa base que eu te dei agora. E aí vai ficar muito mais simples, muito mais fácil para você quando eu for dar aula, ok? É um capítulo um pouco extenso, então vai levar um pouquinho de tempo. Mas aproveita amanhã que você não vai ter aula pela parte da manhã e já ocupa o seu tempo estudando esse material aí, esse capítulo 6, ok? Então, basicamente era isso que eu queria mencionar, trabalhar com vocês hoje, certo? Nada muito difícil, porque tanto denotação e conotação quanto esse conteúdo de elementos de processo de comunicação são coisas que vocês já viram e eu estou apenas reforçando porque vão ser importantes para o que nós vamos falar no capítulo 6 sobre funções da linguagem, ok? Então, a nossa próxima aula é sobre funções da linguagem. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, algum questionamento, algum adendo? Alguém quer mencionar alguma coisa? Tudo certo aí? Se manifestem aí no chat. Não, nenhuma dúvida? Ok, então. Espero que vocês tenham achado esse tempo proveitoso. Amanhã a gente retorna para a próxima aula. Se você não puder estar, né, não for participar em tempo real, você então depois cuide de assistir aqui no canal, tá? E você que não está dentro do grupo, né, aqui, mas está assistindo depois, está assistindo por fora, espero também que tenha sido proveitoso. Esse vídeo ele vai fazer parte da playlist dos conteúdos referentes ao primeiro ano do ensino médio. Se você tiver com dúvida em alguma coisa que eu mencionei nesse tempo, você pode procurar aí a primeira aula dessa playlist, ok? Que vai falar sobre esse esquema de forma um pouco mais detalhada, sobre os elementos do processo de comunicação. E se você ainda não está inscrito no canal, né, se inscreve, ativa aí o sininho para receber as sinalizações, as publicações, as atualizações, para que você seja notificado e não perca nenhum conteúdo, ok? Então é isso. Valeu o tempo de vocês. Um beijo do Magro. Que te amo a vocês. Tchau.